Fala, jovem, a paz do Senhor Jesus. Estamos de volta com mais uma edição do programa Os Dias da Minha Mocidade. E tem uma coisa engraçada e eu vou reforçar, já até falei aqui, é que toda vez que eu encontro alguém na igreja, a gente vai visitar uma igreja ou no Manaim, as pessoas acham que o nome do programa é Fala Jovem. Não, o nome do programa é Os Dias da Minha Mocidade. Guardou aí? Agora, a gente não pode deixar de falar para o jovem que ele está livre para falar, para se pronunciar. O jovem hoje na obra ele é protagonista, ele é importante, ele é personagem principal. Essa é a experiência que a gente está vivendo. Aliás, o Evangelho Sem Fronteiras é uma dessas evidências, né, da participação e dos resultados espirituais maravilhosos pelos quais os jovens têm vivido, experiências pelas quais os jovens têm vivido, os resultados que são percebidos no trabalho dos jovens no Evangelho Sem Fronteiras. Seja bem-vindo ao nosso conteúdo de hoje. Você pode estar nos assistindo pelo nosso sistema multiplataformas. Se tiver, você está dentro da programação, da maravilhosa programação da TV Manaim. Mas se você estiver nos assistindo pelo YouTube, olha só, agora é a sua parte. Nós estamos fazendo nossa parte aqui. A sua parte é curtir, comentar, compartilhar. E se por algum motivo não tiver inscrito no canal, se inscreve. Deus certamente vai te abençoar, porque nessa atitude você ajuda a compartilhar, a amplificar o alcance desse conteúdo. Mas vamos para o que interessa? Vamos para o programa de hoje? Vamos ver quem é a turma que está aqui hoje? Olha só essa turma bonita que está aqui, que está presente, jovens, né, que vieram hoje como convidados para participar do programa. E eu quero começar convidando eu sempre digo isso, né, o jovem pastor que está aqui ao meu lado, pastor Juliano. Juliano, paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Josias, aos jovens presentes, a todos que estão nos assistindo. É uma grande alegria estar com os irmãos, né, aqueles que estão participando conosco hoje. Daniel Bravin, meu colega hoje aqui no estúdio, né? A gente tem sempre o cuidado de que um jovem esteja nos apoiando. Eu repito o que eu falei, o jovem é protagonista. Paz do Senhor, querido. A paz do Senhor, pastor, a paz do Senhor, pastor Juliano, a paz do Senhor, os jovens que estão aqui no estúdio. Estamos começando agora mais um programa e dessa vez com um tema que os jovens eles gostam e eles aplicam, porque é um tema que é o início, na verdade, da estabilidade, das responsabilidades, das seguranças, que é o meu primeiro imóvel. Nada mais, nada menos que o pastor Juliano para estar respondendo aqui as perguntas que estão aqui no estúdio e também as perguntas que são de casa, feitas pelo Fala Jovem. Muito bem, então vai lá, meu amigo, toca o barco. Vamos seguir então para a primeira pergunta. Pode se apresentar e fazer a sua pergunta, por gentileza. A paz do Senhor Jesus, meu nome é Elisa Dias de Souza, sou da Igreja de Jardim América 2, Ministério do Pastor Sandro de Souza, e a minha pergunta é se existe alguma idade ou momento ideal para adquirir o primeiro imóvel e quais as formas de se planejar para isso. Muito bem. Pela nossa legislação, o jovem pode comprar o seu imóvel a partir dos 18 anos. É uma regra básica. Mas esse planejamento, ele já começa bem cedo, né? Então, com 18 anos, você já tem direito, acesso a toda essa parte de financiamento. O que importa aqui é entender o momento que o jovem está vivendo. Se ele está no início da carreira profissional, se ele já está mais avançado, amadurecido financeiramente. Então, não tem uma data correta, mas a partir dos 18 anos, você já consegue começar a planejar a compra do seu primeiro imóvel ou de um lote, o que for do seu interesse. Juliano, eu primeiro, antes de te fazer uma pergunta, só para contextualizar Sim. você que está nos assistindo, os jovens que estão aqui hoje são de Cariacica, aqui na Grande Vitória. Você falou, Elisa, que você é de Jardim América 2, né? Isso, Jardim América 2, que fica em Cariacica. É porque a gente está aqui, mas nós temos audiência no Brasil e no exterior. Mas onde é que fica Jardim América 2? É Cariacica. Tá? Cariacica fica ali pertinho dos Estados Unidos. Mas vamos lá. Agora uma pergunta para você. Você falou Sim. sobre o jovem que ele já a partir dos 18 anos, do ponto de vista legal, ele está habilitado a fazer um investimento no imóvel e tudo mais. Dentro da sua experiência, você que tem imobiliária e que trabalha no ramo da corretagem, você tem visto muito esse tipo de atitude, ou seja, o jovem já no início da sua experiência profissional, já no início
daquilo que é uma construção que está começando a fazer, ele ter essa perspectiva do imóvel como sendo um investimento importante? Sim, as pesquisas recentes agora estão mostrando que essa geração Z, que abrange, né, esses jovens de 20 anos até 28, eles estão, assim, existe um grupo, quase 50% deles tem pretensão de comprar um imóvel já. Então, quais são as dicas que nós vamos dar aqui? Além do planejamento financeiro, é você se organizar para isso mesmo, porque é uma conquista, entendeu, José? Muito interessante, e hoje os jovens já estão mais esclarecidos. Há um tempo atrás, eu acredito que seria mais difícil, mas hoje há várias formas de você adquirir um imóvel, há muitos recursos, né, do governo que podem te ajudar. Então, é uma boa idade para se planejar mesmo para comprar um imóvel. Muito bem, eu só posso dizer que a minha experiência de aquisição do primeiro imóvel, a gente fala primeiro, parece que Sim. tem um monte, né? Não, o primeiro foi o anterior, é esse que eu tenho, então tá Sim. bom. A minha experiência de compra do primeiro imóvel foi realmente além de uma claríssima operação de Deus, e isso é maravilhoso, em favor dessa conquista, mas, sobretudo, de você poder ir, de fato, construindo aquele patrimônio que traz uma segurança. Bom, mas isso aí o Juliano vai falar aqui ao longo dessa edição. Daniel, vamos seguir. Vamos seguir. Mas, pastor, antes de seguirmos para as próximas perguntas, Sim. eu queria perguntar se hoje os jovens eles estão mais perto de conseguir essa casa, né, esse primeiro imóvel, ou está cada vez mais difícil? Como que é o cenário hoje para os jovens que começam a pensar? É uma boa pergunta, porque nós estamos vivendo, assim, dias de juros muito altos. A questão da economia, às vezes, te assusta, né? Mas existem muitos mecanismos que ajudam para quem vai comprar o primeiro imóvel. Então, podemos dizer com toda segurança, investir em imóvel é um bom negócio. As crises passam, mas o imóvel ele continua ali estabelecido, né, como um bom investimento para aqueles que querem fazer um patrimônio, porque além de valorizar, você pode usá-lo para outros fins, né, como locação, você vai fazer renda também com aquele imóvel. Então existe, na nossa conversa aqui, nós vamos ver que tem várias formas de você conseguir seu primeiro imóvel. Existe hoje a forma através de um consórcio, que você vai pagando de forma parcelada, né? Você não precisa ter... O consórcio não é de imediato, mas você se programa para aquilo. E o financiamento já é algo mais imediato. Então vai depender muito do seu planejamento de médio, né, e longo prazo. Excelente. Então vamos seguir para a próxima pergunta Sim. aqui no estúdio. Por favor, pode se apresentar e fazer a sua pergunta. A paz do Senhor Jesus. Meu nome é Rovena Voiuf, eu sou da Igreja de Jardim América 1, Cariacica também, da Igreja do Pastor Juliano. A minha pergunta é, como um jovem pode adquirir sua primeira casa própria, imóvel, com um planejamento financeiro e sem cair em dívidas imprudentes? Excelente pergunta. Como nós falamos aqui, a compra de um imóvel está relacionado a um bom planejamento financeiro. Porque quando você se organiza, aquele processo ele fica, vamos usar uma expressão mais leve, você não vai tomar sustos com o procedimento. Vamos dar um exemplo assim. Hoje, já existem pesquisas mostrando que os jovens estão adquirindo o seu primeiro imóvel numa idade diferente do passado, porque eles estão ficando mais tempo em casa, né, na casa dos pais para aproveitar. Então, os especialistas dão algumas dicas. Primeiro é você preparar uma reserva de emergência. Isso é muito importante você ter essa reserva, porque na compra do imóvel, nem todo ele é financiado. Você vai ter que, a maioria dos financiamentos, você vai ter que usar 20% do seu recurso próprio para fazer a compra. E quanto mais você adiantar essa entrada, as suas parcelas vão ficar mais equilibradas no seu financiamento. Então, tem especialista que diz o seguinte: está morando na casa dos pais, vai comprar um imóvel daqui a 4 anos, faça um compromisso de pagar um aluguel de forma fictícia para os pais e reservar aquele dinheiro, porque você já vai ter uma ideia de quanto você vai precisar. Claro que você vai ajudar os pais de todas as formas, mas é uma forma de você entender que faz parte, nesse período que você está na casa dos pais ou mora com alguma pessoa, né, no sentido que não precisa pagar aluguel,
você faz essa reserva. Então, o planejamento financeiro e uma boa reserva para iniciar vai te ajudar muito. Porque aí você não vai ficar com aquela parcela muito alta, se for o caso de financiar. E há muitas experiências que, às vezes, até um imóvel da própria família mesmo, você conversa com familiares, tem imóveis que você vai conseguir um preço até mais em conta com o familiar. Você faz ali um acordo, um bom contrato e você vai se organizar. A sua pergunta é muito boa, porque um bom planejamento vai ajudar na compra do imóvel para ficar uma forma equilibrada. Invariavelmente, Juliano, para a grande maioria da população brasileira, a compra de um imóvel, e você usou essa expressão na sua resposta, é um planejamento de longo prazo. Então você não pode imaginar que você está indo numa loja, tirando um produto da prateleira e levando para casa. Não. Você tem um contexto, você tem um reflexo desse investimento nos próximos anos, né? E há um aspecto interessante, é que o jovem, e isso é da juventude, não é culpa de ninguém, é da juventude. O jovem é muito imediatista. Eu me lembro que ainda na juventude, e é muito bom eu ainda estar lembrando disso, né? Já faz tempo, eu me lembro de quando eu estava fazendo pós-graduação, que pela primeira vez eu vi um professor chegar para mim, não para mim, mas para a turma, e falar assim: escreve no papel onde você vai estar daqui a 5 anos e daqui a 10 anos. Para o jovem, isso é uma eternidade. A gente que já tem uma história de vida, a gente vê que, de fato, é muito interessante que você pense à frente, né? É igual o casamento. O jovem pensa no casamento só o dia do casamento, né? Não sabe que aquilo ali não é o fim, mas é o começo. E ainda tem, quem sabe, no meu caso, 3 décadas e meia pela frente para conviver, não é brincadeira. Mas vamos lá. A gente vai ter agora a participação do estado de Minas Gerais, da igreja da Cidade Jardim, em Minas Gerais. Quem vai falar é Juliane. Juliane, então é com você, minha querida. Fala, jovem. A paz do Senhor Jesus, eu sou a Juliane e congrego na ICM Cidade Jardim, em Divinópolis, Minas Gerais, no ministério do pastor Vanieri Couto. E a minha pergunta é: a compra de um imóvel fixa as raízes de um jovem em um lugar. E para aquele jovem que está começando na carreira profissional e pode surgir propostas de emprego para mudar de cidade ou até mesmo país, a compra desse imóvel fica como uma âncora que impossibilita o crescimento profissional? A paz do Senhor Jesus. Muito bem, minha querida Juliane, Deus abençoe. Um grande abraço para os irmãos aí do estado de Minas Gerais, na sua igreja Cidade Jardim. A pergunta, Juliano, ela é quase xará sua. Sim, né? A pergunta, Juliano, é a seguinte: eu achei muito interessante porque a gente vive uma realidade não só da expectativa profissional, mas uma realidade onde você tem muitas pessoas que passam a trabalhar como chamados nômades digitais. Perfeito. Então, como é que fica isso? E da experiência que você tem, como é que fica isso? É uma âncora que atrapalha ou é um patrimônio que dá sustentação? Perfeito. A pergunta dela é muito pertinente porque, às vezes, a pessoa tem planos no futuro e quer adiar a compra porque talvez ela vai mudar de cidade, de estado ou de país. O que nós podemos recomendar? A compra do imóvel é sempre um bom investimento. Ah, mas eu comprei, daqui a 4 meses eu passei num concurso. Hoje o mercado de locação ele está em alta também. Então você não precisa se desfazer do seu bem. Hoje existem boas imobiliárias, né, bons profissionais para cuidar do seu imóvel. Você pode deixar ele alugado e com a renda daquela locação você vai poder alugar um imóvel para onde você vai. Então você é bem flexível. Então, o investimento não vai te prender ali à cidade ou te atrasar. Pelo contrário, ele vai te alavancar porque você vai ter uma renda em momentos de transição. E conforme nós falamos, né, o aluguel é um bom negócio, bem administrado. Hoje tem empresas muito preparadas para isso.
Então, para jovem da pergunta, é um bom investimento, não vai te atrapalhar. E algumas, creiam, jovens, chega uma fase da vida que a gente quer ter um lugar nosso para voltar. Então, Perfeitamente. É bom. A resposta do pastor Juliano foi muito boa. Daniel, vamos seguir aqui no estúdio. Excelente, vamos seguir sim, pastor, com a última pergunta aqui do estúdio. Por favor, pode se apresentar e fazer a sua pergunta. A paz do Senhor Jesus, me chamo Alan Rezende, sou da Igreja de Jardim América 1, Cariacica, ministério do pastor Juliano. Anteriormente, o pastor mencionou as formas de aquisição de um imóvel e a minha dúvida ela paira justamente sobre essa questão. Qual seria a forma mais inteligente atualmente da aquisição de um imóvel? Seria permanecer em um aluguel, fazendo a reserva de um dinheiro para aquisição posteriormente? Seria entrar em um financiamento de imóvel, comprar na planta? Atualmente, qual é a melhor forma de aquisição? Então, vamos aqui. Não existe um investimento perfeito. O que nós podemos detalhar aqui para todos que estão participando conosco depende muito do seu momento profissional, do momento que você está vivendo. Eu vou dar alguns exemplos, assim, e ele tocou num ponto interessante. Para quem vai adquirir o primeiro imóvel, o imóvel na planta é um excelente negócio, porque você tem a flexibilidade de negociar com a construtora. Então, você vai, durante a construção do imóvel, você está pagando uma construtora. E se você já adquiriu o financiamento bancário, você já vai pagando uma parcela pequena naquele processo. Então, há muita flexibilidade. E qual é a vantagem do imóvel na planta? Você compra ele mais barato e quando ele é entregue, ele já está mais valorizado. Então, existem profissionais hoje no mercado, pessoas que vivem desse investimento, compram na planta e depois, quando o imóvel é entregue, eles vão fazer a venda já com um valor diferente. Um outro exemplo, o imóvel pronto. A vantagem do imóvel pronto é a moradia imediata e estabilidade. Um casal de jovens, né, vai casar daqui a 1 ano ou daqui a 6 meses. Então, ele já pode se organizar para comprar um imóvel. Então, ele vai ter mais facilidade. Aí ele já vai ter que adquirir um financiamento, aquilo que nós conversamos um pouquinho, aquela reserva para dar de entrada. Também um excelente negócio. E o aluguel, né, que você perguntou aqui. O aluguel te dá mobilidade. Uma jovem até perguntou isso. Eu não quero comprar agora, mas eu quero só alugar. Então, o aluguel é para aquela pessoa da mobilidade, ou seja, mudança de carreira rápida, ele pode lançar a mão do aluguel. Vai muito do seu momento que você está vivendo. Eu só digo uma coisa, se você vai alugar o imóvel, alguém é dono. Então, se você mesmo for o dono do imóvel, ou seja, você comprou, mas eu mudei, você já vai deixar ele alugado e vai alugar em outro local. Então, depende muito do seu planejamento, os seus planos, né, de médio e longo prazo, o que você quiser. Mas as 3 formas, o imóvel na planta é sempre mais recomendado para quem está começando. Você vai comprar um imóvel menor, dentro do seu orçamento, e depois você vai mudando, né, evoluindo, comprando um imóvel maior. Porque uma grande realidade é entre o meu sonho e aquilo que está dentro da minha realidade. Isso, às vezes, a pessoa ele quer algo que não está dentro do equilíbrio financeiro dele e aquilo aperta. Então, é melhor você começa com um imóvel menor, que você tem condições de pagar, e o imóvel menor ele é mais fácil de vender, ele tem mais rotatividade que o imóvel maior. O importante é essa conquista, né, Josias? Que ele falou, olha, eu sou dono desse imóvel, então você já tem um patrimônio ali que você vai fazendo renda com aquilo. Juliano, naturalmente que a gente tem situações e situações dentro do território nacional, só para usar como referência o território nacional, óbvio. Essa mesma dinâmica, com uma ou outra adequação, acontece também no exterior, para quem quer ir morar no exterior, e aquisição, locação e tal. Mas dentro do território nacional, você tem variações, sejam entre municípios, sejam entre até estados. Sim. Tá? A gente sabe que aqui, por exemplo, na Grande Vitória, pelo menos nessa época que nós estamos vivendo, o mercado imobiliário está bastante aquecido. Mas como é que
o interessado, seja ele mais jovem ou menos jovem, né, isso aí não quer dizer, não diz respeito especificamente ao jovem, em caso de busca de uma demanda, por exemplo, você falou, passou no concurso, bom, então eu vou mudar para aquela cidade, tem um período probatório de 3 anos, vou passar pelo menos 3 anos lá, de repente eu, né, passo a criar raiz ali, eu quero comprar um imóvel lá. Como é que é essa questão dessa comparação? Sim. Tá? Você como consultor nessa área, dessa comparação que se pode fazer entre o mercado mais aquecido e menos aquecido, e do ponto de vista de Brasil, como é que está esse mercado? É interessante. O Brasil, a gente usa uma expressão do metro quadrado, né? O metro quadrado em cada região ele é diferente. O que nós podemos mostrar é o seguinte: o governo, existe muitas formas de comprar subsídios, tanto no lugar mais distante quanto nos grandes centros. Esses programas alcançam e eles regulam os preços dos imóveis no sentido do financiamento. Então, dependendo da faixa salarial da pessoa, ele vai ter subsídios, vai ter ajuda, tem recursos do governo estadual que colocam também na compra. Então, a preocupação, Josias, é assim: é você achar um imóvel mais bem localizado para você. Se for num grande centro, você vai comprar um imóvel menor e mais caro. Ah, não, eu quero comprar um imóvel maior. Então, você vai ter que se afastar um pouquinho dos grandes centros, né? Mas você vai ter um imóvel daquilo que é a sua vontade. Então, cada região, existem os programas, procurar as imobiliárias e os sites especializados, que sempre haverá um produto que vai encaixar dentro daquilo que é o seu orçamento ali. Muito bem. Bom, a gente está caminhando para o final do programa. Antes de terminar, entretanto, eu quero mandar um grande abraço para Ângela Moutinho. Ela escreveu uma mensagem para a gente nos comentários. E o que é que você está fazendo que você ainda não escreveu nos comentários do programa de hoje? Vai lá, escreve uma mensagem, a gente vai escolher uma mensagem ali, quem sabe não vai ser a sua. E nos programas anteriores, ela mandou uma mensagem para nós dizendo o seguinte: amém, louvado seja Deus, a paz do Senhor Jesus a todos, que Deus abençoe sempre. Eu tenho 60 anos, uma garotinha, tenho 60 anos e amo muito esse programa. Para mim é uma bênção como todos os outros. Cada dia a gente aprende mais da palavra de Deus. Então, Ângela, essa garotinha de 60 anos, Deus te abençoe. Obrigado por ter mandado uma mensagem para a gente, tá certo? E quem está assistindo hoje, o que está acontecendo? Escreveu por quê? Vai lá, aproveita agora, escreve. Meu colega Daniel, estamos chegando ao final, tá? Antes de falar com você, deixa eu me despedir aqui, né? Juliano, obrigado por sua presença, participação. A gente continua com esse assunto semana que vem. Com certeza. Tá certo? Será uma alegria. Muito bem. Daniel, fala sobre a equipe de produção, Deus te Claro. abençoe. Paz do Senhor, pastor. Gostaria de mandar um abraço para a equipe de produção no qual eu faço parte, juntamente com a Raíssa, com o Guilherme e também a Estela. Agradecer também aos jovens que estão aqui no estúdio. A casa é de vocês, sintam-se à vontade para voltar mais vezes. E agradecer ao pastor Juliano também, e que na semana que vem estaremos de volta para continuarmos com esse assunto. Muito bom. Queridos jovens, obrigado pela participação de vocês, são sempre bem-vindos, vocês estão em casa. Não deixe de tomar um cafezinho da irmã Luciana. A tia Fatinha fazia o café pra gente, agora a irmã Luciana, né? As duas, a tia Fatinha é inesquecível, mas o café da Luciana é bonzinho também. Vai lá, aproveita, tá certo? E para você que está em casa, se está no sistema multiplataforma, está acompanhando a TV Manaim 24 horas, continue com a nossa programação, ela é excelente, ela é feita para você, tá bom? Se está no YouTube, já falei, vou repetir, curta, comente, compartilhe. E semana que vem, se Deus quiser, a gente está de volta com mais uma edição do programa Os Dias da Minha Mocidade. Deus abençoe, a paz do Senhor.